Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então à disciplina, falando agora de semelhança de triângulos, tá? Que é uma das áreas mais abordadas no ensino médio, né? Mas com talvez um pouco de rigor, né? Na verdade, ou melhor, pouco rigor. Aí aqui a gente vai ver com um pouquinho mais, tá? Nem tanto, mas para estruturar bem e para depois poder chegar na parte de círculos e trigonometria com essa estrutura bem definida, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai dizer, vai definir na verdade, né? Ou vai dizer que dois triângulos são semelhantes se algumas coisas acontecerem, tá? Vamos primeiro colocar um triângulo aqui, tá? Eu vou colocar um triângulo ABC, tá? E vou colocar também um outro triângulo, né? Claramente vai ser semelhante, mas no primeiro momento vamos fazer de conta que a gente não sabe, tá? Então esse triângulo formado pelos pontos EFG. Então ABC e EFG serão semelhantes se algumas coisas acontecerem. Então vamos lá, o que são essas coisas, tá? A primeira coisa que tem que acontecer é uma correspondência biunívoca entre os seus vértices, ou seja, uma objeção para dizer que a relação entre eles é única. Então o C é correspondente ao G, o A é correspondente ao E e o B correspondente ao F, tá? Em outras palavras, a definição é exatamente essa, tá bom? Outra coisa que tem que acontecer para que esses ângulos sejam semelhantes é que os ângulos internos devam ser iguais. Em outras palavras, ângulos internos em um triângulo, definidos da seguinte maneira, devam representar os mesmos ângulos internos no segundo triângulo, tá? Para continuar, a gente vai ter aqui aquilo que é um pouquinho diferente de congruência, né? Mas na verdade aqui a gente vai chamar de proporcionalidade. Então a gente vai falar de lados proporcionais, tá? Então, ou seja, esses lados têm que ser proporcionais. Como é que funciona isso? Bom, na prática, é como se a gente dissesse assim, é como se um fosse a projeção do outro, como se a gente pudesse olhar dentro de um túnel e olhasse o centro de cada um dos triângulos próximos um do outro, de maneira que, na medida que um lado cresça, os outros cresçam em proporcionalidade. Em outras palavras, quer dizer que a razão, tá, entre os lados de um triângulo, né, esses lados equiparados entre os mesmos ângulos, né, cresçam na mesma proporção que o outro lado cresce, claro, entre outros dois ângulos, né, de maneira proporcional. Então, se um dobra, o outro dobra, se um fica triplo, o outro também e assim por diante. Tudo bem? Isso é muito interessante porque a gente pode, por exemplo, colocar eles da seguinte maneira, nessa disposição. A vantagem de colocar nessa disposição é porque nada mais ou menos a gente vai ter aqui uma maneira muito fácil de poder comparar esses triângulos semelhantes, né? Então aqui, na medida que a gente consegue ver aqui que CB ou segmento CB é paralelo ao segmento GF, por exemplo, a gente garante que a gente tem dois ângulos iguais, consequentemente um terceiro, tá? E aqui já parte dizendo que a proporcionalidade vai garantir que eles são semelhantes. E como a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai ver no próximo teorema, mas enfim, é só para dizer que a gente pode situar dessa maneira, e na medida que eles vão crescendo ou não, né, podendo inclusive serem iguais, afinal um triângulo congruente é também semelhante, né? A gente pode imaginar que eles crescem para o outro lado, ou seja, fixando o ângulo verde, por exemplo, né, e mantendo o paralelismo de AB com EF para que os ângulos tanto amarelo e azul continuem os mesmos, tudo bem? E a gente consegue, através do teorema da aula anterior, garantir algumas coisas, tá bom? Então aqui não interessa o lado que ele cresce, tá? Eu posso sempre fazer essa proporção crescer da seguinte maneira, beleza? Então tá, então em outras palavras aqui a gente pode dizer, por exemplo, tá, que AB, nesse caso aqui, dividido por EF, tá, é igual a BC dividido por FG. Agora repare que B e F são iguais, né, no caso, ou seja, o ângulo da ponta aqui, né, e AB seria o segmento que vai de B até A, tá, e EF é o segmento que vai de B até F ou de F até E, tanto faz, porque B é igual a F nesse caso. Então aqui a gente está comparando ou analisando essa razão, tá, para um lado, né, o lado que está ali paralelo. E depois a gente vai fazer a mesma coisa, né, para o outro lado. Então primeiro eu analisei a razão entre os lados, entre os ângulos azul e amarelo, e depois eu analisei a razão entre os lados, que estão entre os ângulos azul e verde. Tá? E isso faz com que a gente estabeleça essa proporcionalidade. É óbvio que vocês já sabem disso da aula passada. Porque na aula passada a gente não está falando de triângulos, mas a gente está falando de retas que cruzavam paralelas. E acontecia que a proporcionalidade, tá, daqueles valores se mantinha. Foi o último teorema que a gente viu na aula passada. Ou melhor, penúltimo. Isso não muda nada, que a única diferença é que as retas que cruzavam as paralelas podem ser postas de tal maneira que um ponto coincida. Então é mais ou menos a mesma coisa que a gente está vendo aqui, tá bom? Bom, para continuar aqui, a
gente pode, obviamente, colocar mais um lado aqui, se a gente fizesse mais uma proporção, tá? Não teria problema nenhum. Lembrando que eles podem ser iguais, inclusive, né? Então, eu vou usar mais ou menos aqui para entender a próxima colocação da aula, vou usar essa figura, tá? Que basicamente é a mesma das anteriores, a diferença é que eu tenho um triângulo EFG maior, mas um triângulo semelhante ao ABC. A única diferença é que eu estou fazendo, ou dispondo, vamos colocar assim, a figura dessa maneira, tá? O teorema que vem é o seguinte: bom, dados os dois triângulos ABC e EFG, ou seja, os dois triângulos que nós estamos falando, se A é igual a E e se B é igual a F, falando dos ângulos, tá? Então aqui a gente vai ter então o triângulo ABC e o EFG serão semelhantes, né? Então quer dizer, dois ângulos garantem isso, tá? E eu vou colocar isso, para demonstrar isso, eu vou colocar eles da seguinte maneira, bem como eles estão. Bom, para demonstrar isso aqui é relativamente muito, mas muito simples se nós tivermos apoiado nos teoremas que a gente viu na aula passada. Então, primeiramente, se dois ângulos são iguais, então todos são, tá, por ter soma interna igual a 180. Então quer dizer que se eu tenho o ângulo amarelo igual e se eu tenho um ângulo azul igual, o verde vai ser também, porque a soma tem que dar 180. Então isso é óbvio, a parte dos ângulos está ok, né? Agora, o que me faz concluir que eles são semelhantes? Ser semelhantes, né, é ter aquela proporção, aquela divisão ali, lá do lado direito de cima, sendo igual ou acontecendo. Bom, isso vai ser garantido pelo teorema da aula passada, né, porque o teorema da aula passada me diz exatamente isso, que duas retas cortando paralelas, a gente tem que imaginar aquelas paralelas que estavam horizontais na aula passada como se fossem CB e GF. Tá? E as retas que na aula passada eram M e N respectivamente, aqui elas são as retas que vão de A até G, tá? E a reta que vai de A até F. A diferença é que elas coincidem em um ponto, tá? Mas os valores são proporcionais garantidos pelo teorema da aula passada, então eles são semelhantes. Tudo bem? É assim que a gente vai fazer. Então, pelo teorema da aula anterior, a gente tem exatamente isso que eu falei. Lembra-se? Vou colocar ele aqui, um cantinho, tá? Ó, se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo corta os outros dois, então ela os divide na mesma razão. Então, se a gente olhar para a figura auxiliar aqui no canto inferior direito, que é exatamente a figura da aula passada, né? Usando a semi-reta S de AB, tá? Como parâmetro, né? Tendo ali o meu DE, a reta que cruza ali sendo paralela a um dos lados, no caso cortando em DE, eu vou ter que AD dividido por AB, ou seja, o menor dividido pelo maior, tá? Vai ser igual ao AE dividido pelo AC, ou seja, mantém a proporcionalidade. A única grande diferença no nosso caso aqui é que a gente tem que olhar desta maneira, mas é o mesmo teorema. Então aqui desta maneira, olhando dessa maneira, bem como está disposto os dois triângulos, tá? Na figura de cima, agora eu adaptei, entre aspas, o teorema de baixo da aula passada. Olhando assim, eu vou ter que BE dividido por BC é igual a BD dividido por BA. Tudo bem? A única reta, ou a semi-reta auxiliar aqui, no caso, seria S de BC, lembrando do teorema da aula passada. Então, isso é muito óbvio, muito simples, como eu tinha dito, tá? O que prova que, se essa razão confere e os ângulos internos são iguais, os triângulos ABC e EFG são semelhantes. Tudo bem, galera? É bem tranquilo mesmo, tá? Bom, garantindo isso, a gente tem essa semelhança. Continuando aqui, para falar de algumas coisas interessantes, para continuar essa aula de uma maneira interessante, a gente vai pular para a parte que fala exatamente de ter um triângulo retângulo da seguinte maneira, né? Eu vou considerar aqui um triângulo ABC, onde o ângulo, né, que faz ele ser retângulo, ou seja, o ângulo de 90 graus, seja o ângulo dado em A. Tudo bem? Bom, se esse ângulo for 90 graus, como de fato ele é na figura, algumas coisas interessantes vão acontecer. A gente vai começar a definir isso agora, né? Que é um dos teoremas principais, ou das partes principais desse capítulo, tá? Para que a gente possa seguir depois. Então, o que acontece? Então, estou definindo aqui de maneira que esse A é 90. Então, vamos colocar ele de volta aqui. E os outros ângulos são tais que a soma deles com o ângulo A é 180, logo o ângulo amarelo e o ângulo azul somados tem que ser 90, já que um deles, que é o verde, já é 90. Então, nesse caso específico, né, a gente tem a seguinte maneira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma reta vertical, tá, a partir, tá, do ponto A, que vai encostar no segmento CB de maneira perpendicular. E quando a gente fizer isso, a gente vai encontrar um ponto D, tá? Bom, esse ponto D obviamente vai formar 90 aqui nesse ladinho, mas vai formar 90 também nesse lado aqui, tá? Isso vai fazer, tá? Vou definir agora os lados, ao invés de falar segmento AC, segmento AB, segmento CB, eu vou colocar aqui letras minúsculas menores para que fique mais fácil a anotação. Em outras palavras, aqui, por exemplo, o A minúsculo é a mesma coisa que CB, tá? O C minúsculo é o AB
e o B minúsculo é o AC. A única coisa que eu estou fazendo aqui é colocando as letras minúsculas opostas aos vértices que estão em letras maiúsculas, tá bom? Bom, feito isso, ou dito isso, eu tenho definido cada um dos lados com nomenclaturas A, B e C, tá? E aqui eu vou chamar essa linha pontilhada de H, tá? Só para dar alusão à altura aqui, tá? Quando eu faço isso, algumas coisas interessantes acontecem, tá? Muito provavelmente vocês já conhecem o que eu estou fazendo, mas no ponto D eu acabo dividindo, em outras palavras, o segmento A em N mais M, né? Então, de C até D eu tenho tamanho N, de D até B eu tenho tamanho M, e N mais M, ou M mais N, como preferirem, é o tamanho A, que vai de C até B, tá? No momento que eu faço isso, algumas coisas bem interessantes, mas bem interessantes mesmo, começam a acontecer, tá bom? Bom, a primeira delas é que a gente pode se dar conta que a gente acaba de dividir o triângulo maior, que já era um triângulo retângulo, né, em outros dois triângulos retângulos, tá? O triângulo ADB e o triângulo ADC, tá? Então aqui um respectivamente em verde e o outro respectivamente em azul. E a gente pode se dar conta aqui que quando a gente separa esses triângulos aqui, né, a gente tem todas as medidas destes triângulos, tá? Respectivamente aqui no primeiro BNH, no segundo CHIM. Tá? E repare que todos os dois são triângulos retângulos também, tá? Isso é extremamente interessante. Bom, para começar a brincadeira, a gente se dá conta do seguinte, olha, B mais C, como eu tinha dito antes, tem que somar 90, afinal o A já é 90, a soma é 180, então B mais C é 90, olhando para o triângulo maior, claramente, né? Por outro lado, olhando para o triângulo menor, ou para um dos triângulos menores, tá? A gente se dá conta que, por exemplo, né, que B mais BAD, o ângulo BAD, tá? Que é o ângulo lá em cima, que eu não sei quem ainda, mas é um ângulo que era 90 e foi dividido por alguma coisa. Então, B mais BAD também é 90, né? Porque se eu olhar para o triângulo, esse que tem CHIM, esse verde, por exemplo, né? O ângulo lá de cima dele é o ângulo BAD, tá? Então, se eu tenho essas duas relações, B mais C é 90 e B mais BAD é 90, logo, é óbvio que C é igual a BAD. Tá? E se isso acontece, você repare, é o ângulo amarelo. Então a gente já começa a dar conta que esse ângulo amarelo está aqui em cima. Tá? E aí eu me dou conta também que se eu tenho o ângulo azul, amarelo e o ângulo de 90, o triângulo em verde é semelhante ao maior dos triângulos, que é esse que não tem preenchimento, mas é o triângulo ABC. Tá bom? Por outro lado também, continuando com a ideia de que B mais C é 90, a gente tem também que DAD, aqui faltou, perdão, é DAC, tá? DAC mais C é igual a 90. Em outras palavras, DAC é igual ao B, né? Então, se DAC é igual ao B, eu estou falando que esse ângulo que falta no triângulo azul é o próprio ângulo em azul. E aí, repare que eu tenho de novo, né, o ângulo azul, mais o ângulo amarelo, mais o ângulo de 90, logo o triângulo retângulo em azul é semelhante ao triângulo retângulo em verde, tá? E os dois de baixo são semelhantes ao maior triângulo, ou seja, o triângulo ABC. Tá? Então, todos eles são triângulos semelhantes, tá? Pelo teorema que a gente acabou de ver, tá? Que se os ângulos internos são iguais, tá? A gente vai ter essa proporção aqui de triângulos semelhantes. Tá? A gente pode realocar ou colocar assim para enxergar melhor, assim a gente consegue enxergar a semelhança um pouco melhor. Tá? E a gente, claro, vai usar o fato de que os lados são proporcionais, porque eles são semelhantes. Tá? Eu posso melhorar um pouco ainda e colocar os três da seguinte maneira. Colocando os três da seguinte maneira, eu me dou conta que o triângulo ABC, assim como o triângulo, né, azul, como o triângulo verde, todos eles são semelhantes e caberiam um dentro do outro aqui. Claro que nas medidas não são iguais, mas o interessante aqui é que as medidas são proporcionais, é isso que me interessa. Tá bom? Bom, todos são semelhantes, como a gente acabou de concluir, tá? E a gente tem aqui algumas das tantas medidas que tem, tá? Por exemplo, é fácil ver aqui, tá? Eu vou usar aqui C está para B, ou C dividido por B, tá? É igual a M dividido por H, por exemplo, tá? Ou igual a H dividido por N também, tá? E por aí vai. Eu posso usar todas as semelhanças que eu puder ou possíveis, tá? Essa primeira em específico é a medida que está na horizontal de cada um deles, dividido pela medida que está na vertical de cada um deles. Então, se eu olhar o primeiro retângulo bem à esquerda, C dividido por B, ou seja, medida horizontal, dividido pela medida vertical, é igual a M sobre H, que é a medida horizontal pela vertical do terceiro, tá? Que é igual a H sobre N, que é a medida na horizontal do segundo. Tá? Então, todos estão em proporção porque todos os três são semelhantes. E aqui uma coisa interessantíssima acontece. A gente tem a relação de que
H sobre N é igual a M sobre H, né? Obviamente vindo dessa semelhança de triângulos, né? E isso por si só, né, nos dá a relação de que H quadrado é igual a M vezes N. Tá? Isso pode passar desapercebido, pode ser algo que num primeiro momento não pareça tão interessante, mas muitas coisas são interessantes quando a gente olha essa relação. Tá? Obviamente aqui, como está falando de medidas positivas, a gente pode dizer que H é a raiz quadrada de M vezes N. Tá? E nesse caso específico, né, a gente tem aqui uma proposição que está automaticamente provada pelas relações, que é essa, tá? Que H é igual a raiz quadrada de M vezes N, ou H quadrado é igual a M vezes N, tanto faz. Que na verdade o H nada mais é do que uma ponderação ali, então na verdade o H aqui é uma média geométrica entre M e N. Tá? Pode ser que M e N sejam iguais e a gente vai ter que H, né, vai ser igual a esses caras também, tá? Mas isso é outro caso. Então aqui, o que nós temos aqui de situação é enxergar aquela medida H no triângulo maior como sendo exatamente a média geométrica desses caras, tá bom? E aqui algo muito interessante acontece. Se a gente colocar um círculo aqui, a gente vai ver mais tarde na próxima aula de círculos e trigonometria, que quando a gente tem um círculo e tem uma medida, tá, que é o diâmetro, seja a medida do círculo sendo o diâmetro, no caso a medida que vai de C até B, tá? Essa medida do diâmetro representada aqui, ela tem valor. Para nós ela é conhecida, ela é M mais N, ou N mais M, como preferir, não faz diferença. Então aqui é muito interessante, algumas coisas que a gente passa desapercebido acontecem aqui. Tá? Então a primeira delas é o seguinte, olha, se eu tenho diâmetro, eu tenho raio. Se eu tenho raio, né, vamos ver quem é esse raio. Então se eu marcar o centro, tá, que vai daqui até aqui, e fazer com que esse centro vá até uma das bordas, tá, eu vou ter essa medida na vertical aqui em vermelho, esse valor em vermelho, sendo exatamente M mais N sobre 2 por ser o raio. Em outras palavras, isso aqui destacado em vermelho, M mais N sobre 2 é o raio, tá? E isso aqui destacado em cinza é a altura daquele triângulo inscrito, né? E que, obviamente, todo triângulo inscrito dessa maneira, desde que uma das suas medidas, tá, seja o diâmetro, ele vai ter um ângulo de 90 graus. Isso é papo para daqui a pouco, mas eu já vou adiantar. Tudo bem? Então, assim, nesse caso específico, tá, eu consigo enxergar basicamente que a medida em vermelho, além de ser o raio, ela é a média aritmétrica entre os valores M e N. Tá? E é por isso que a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica, porque não importa onde eu pense, onde eu coloque o ponto A, esse ângulo vai ser 90 e a relação de H vai ser mantida. Então, na verdade, a gente vai ter sempre uma medida pontilhada em branco menor ou igual à medida em vermelho. Respectivamente, medida pontilhada em branco é a média geométrica e a em vermelho é a média aritmética. Então, é por isso que a média geométrica é sempre menor ou igual que a média aritmética. Então, a gente pode colocar aqui onde a gente quiser, a gente sempre vai obedecer essa relação. Tanto faz. Posso chegar muito próximo, mas não sendo o mesmo, eu vou continuar tendo H menor, tá, do que M mais N sobre 2, salve o caso em que A vai bater exatamente lá, e aí eu vou ter também um ângulo de 90 graus em verde, mas aqui H seria igual, tá, exatamente igual a M mais N sobre 2, ou seja, seria o caso em que M fosse igual a N, tá, ou seja, vamos escolher aqui, vamos usar M, eu teria H igual a raiz quadrada de M ao quadrado, logo H igual a M. Tá? E a medida em vermelho eu teria M mais M sobre 2, logo 2M sobre 2, logo M. Tá? Então, seria o caso em que a média seria igual aos valores que são iguais nesse caso. Tudo bem? E a gente poderia colocar aqui, inclusive, a média geométrica, né? A média harmônica, né? Na geometria desse triângulo. Mas isso eu vou deixar para depois. Vou deixar para agora. Vou deixar um card aqui no canto superior. Vocês podem dar uma olhada, clica ali e vocês vão ter o vídeo que eu falei só das médias, da relação das médias aritmética, geométrica e, no caso, harmônica dentro de um círculo e a relação que sempre se mantém entre elas. Tudo bem? Então pode clicar ali para dar uma olhada, para não perder isso aí também, a gente já tem uma explicação. Então, para não fugir da aula, voltando para cá, tá? A gente tem essas relações, tranquilo? Bom, dito isso, algumas coisas podem ser feitas, podem ser avançadas aqui. A primeira delas é falar de um teorema especialmente muito conhecido de vocês. Eu estou rindo porque é o teorema que talvez vocês mais tenham usado até hoje. Tá? O teorema é o seguinte: em todo triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. E aí? Já sacou qual é, né? Beleza. Esse é o famoso Teorema de Pitágoras, tá? O Teorema de Pitágoras, né, ele é muito famoso, existem inúmeras maneiras de demonstrá-lo, tá? Mas nesse momento, com as ferramentas que a gente tem, a gente sabe que a hipotenusa ao quadrado igual a
a soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos, tá? No caso aqui tá uma brincadeira, não é a hipotenusa da minha gata, aqui nós estamos falando simplesmente da hipotenusa do valor da hipotenusa que vem a ser A, tá bom? Então A ao quadrado é igual a B quadrado mais C ao quadrado, tá? Então é um teorema extremamente usado e, como eu disse, né, diversas maneiras de demonstrar. A gente vai demonstrar com o que a gente tem, tá? É aquela velha história, se a gente tem uma caixa de ferramentas, só tem 3 ferramentas, a gente só pode usar elas, né? Vamos usar elas para demonstrar esse teorema. A pergunta é, dá para fazer isso com o que a gente tem? A resposta é sim, tá bom? Então, primeira coisa, se a gente olhar, né, para essas medidas A, B e C, a gente consegue enxergar, obviamente, que A é maior que B e maior que C, tá? Mais do que isso, né, a gente pode nos auxiliar, vamos usar aqueles 2 triângulos que estão lá dentro, eu vou chamar eles de volta aqui, que é o triângulo em verde e azul, que obviamente, como a gente tinha visto antes, são todos semelhantes. Então aqui a gente pode usar os triângulos semelhantes, eu vou colocar o triângulo maior da maneira mais legal, que a gente pode, né, usar ele colocando ele assim só para enxergar melhor ainda essa semelhança, tá? E a gente vai poder demonstrar o teorema de Pitágoras de uma maneira muito, mas muito simples mesmo, tá bom? Bom, se eu usar as relações que eu tenho aqui, eu vou começar, né, a fazer relações de proporção para que eu possa demonstrar aquilo que eu quero. Então a primeira relação de proporção que eu vou usar é n sobre b. Agora repare que n sobre b é a medida vertical do triângulo azul sobre a medida maior deste mesmo triângulo, ou seja, n sobre b. Então, toda e qualquer proporção que eu faça, né, nessa semelhança de triângulos, eu vou ter que usar os mesmos lados. Então, comparar n sobre b tem que ser comparado da seguinte maneira, medida na vertical sobre a hipotenusa, tudo bem? Então, se eu fizer isso, por exemplo, com o triângulo maior, eu vou ter que n sobre b é igual a b sobre a, tudo bem? Bom, vou fazer um pouco diferente agora, vou fazer m sobre c usando a medida, né, na horizontal sobre a hipotenusa lá no triângulo em verde. Se eu pegar a mesma coisa ou a mesma ideia do triângulo maior, eu vou ter c sobre a, ou seja, a medida horizontal sobre a hipotenusa, tá? E essas duas proporções, existem tantas outras, tá? Mas essas duas proporções já me dão coisas extremamente interessantes. A primeira delas, quando a gente faz ali a multiplicação cruzada, a gente vai ter que b ao quadrado é igual a vezes n, ou a vezes n é igual a b quadrado, como preferir. Na segunda, a gente tem uma coisa muito parecida, a gente tem a vezes m dando c ao quadrado. E quando a gente olha para essas duas relações juntas, a gente já vê que a gente já tem tanto o a quadrado, que a gente já tem o b quadrado quanto o c quadrado. E quando a gente soma isso, em teoria, a gente tem o lado direito sendo o lado direito do teorema de Pitágoras. A gente pode simplesmente, opa, isso aqui vai dar alguma coisa legal. E nesse caso aqui, eu tenho simplesmente a n mais AM, e se eu isolo A, algo interessantíssimo acontece, que A vai ser A vezes, né, ou melhor, A vezes N mais M, tá? Vai ser uma medida que eu conheço, N mais M é o próprio A. Aí quando a gente troca essa constante, coloca A vezes A, a gente sabe que A vezes A é A ao quadrado, tudo bem? E está provado com muito pouco, mas muito pouco mesmo, o teorema de Pitágoras, que é uma das coisas que a gente queria demonstrar, né, nessa aula de geometria, tá bom? Então a gente pode colocar esses valores lá e conferir que de fato isso acontece. É uma das tantas maneiras de demonstrar o teorema de Pitágoras. Eu vou colocar um outro card aqui, né, que é para um outro vídeo que eu fiz para falar da relação do teorema de Pitágoras geometricamente usando áreas, tá? Então vocês podem dar uma olhada lá também. Existem tantas outras maneiras de ver isso, tá? Com relações entre áreas, tá bom? E isso por si só termina aqui a aula de hoje, tá? Então na próxima aula a gente se vê para falar dos círculos e as funções trigonométricas. É bastante conteúdo, muito provavelmente terei 2 vídeos, tá bom? Até lá!